Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós trazemos o nosso curso, o nosso estudo, mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, próximo a Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, e é muito bom estarmos aqui juntos, mais uma noite de estudos, e aproveitamos para mostrar que nós temos, para o nosso curso de Espiritismo voltado para o primeiro ano de estudos, nós temos utilizado essa apostila. É o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo 1, publicação da Federação Espírita Brasileira. Mas como ainda falta um minutinho, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, como uma preparação espiritual para a nossa noite. O livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 46. Crescei. Se encontra em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E Emmanuel diz: a situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Refletindo na mensagem do benfeitor Emmanuel, nós vamos agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, buscando compreender o teu Evangelho, compreender o Espiritismo, para podermos, abrindo o nosso entendimento, caminharmos, Senhor, sempre no teu caminho de luz. E é o que nós te pedimos, Senhor, esta noite. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Queridos amigos, boa noite, Verônica, seja bem-vinda. Muito bom estarmos juntos. E nós vamos para mais uma noite de reflexão, de aprendizado, seguindo a nossa apostila, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo 1. Mas para aqueles que, porventura, ainda não viram as aulas anteriores, podem aproveitar e depois entrar lá no nosso canal do YouTube, que as aulas estão todas lá separadinhas na playlist Curso de Espiritismo, primeiro ano, e tem também o nosso curso de Espiritismo, que é o segundo ano, que esse curso
do segundo ano é na quarta-feira e o do primeiro ano é na quinta-feira. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 9, ou melhor, dar continuidade não. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas vamos iniciar um módulo novo, que é o módulo 9, a lei de adoração. E hoje nós vamos ver o roteiro 1, que fala sobre a adoração, o significado e o objetivo de adorarmos. Qual é essa lei, a lei de adoração? Qual é o objetivo desse estudo hoje? Entender esse significado e esse objetivo dessa lei. No início, da década de 60, do século XX, os homens estavam tão inebriados com o progresso científico que em diversos jornais e revistas foram publicados artigos que decretavam a morte de Deus. De vez em quando isso acontece. No século XIX, também aconteceu isso no início do século XIX. Deus estava morto, porque com o avanço científico seria possível demonstrar a inutilidade do poder divino na resolução dos problemas humanos. Nós sempre com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, achamos, não, agora já chegamos a uma evolução tão grande, essa coisa de falar de Deus, não, isso está ultrapassado, Deus não existe. Entretanto, com o passar do tempo, vimos que a ciência vem se revelando incapaz de atender às necessidades crescentes do homem, sejam elas físicas, emocionais, afetivas, sociais ou espirituais. Na atualidade, no momento presente, nós temos percebido muito isso. A fragilidade da humanidade, a dificuldade para enfrentar esse momento de tantas turbulências. Persiste, pois, a importância da crença em Deus e a necessidade de adorá-lo, segundo as possibilidades de cada um. Porque sabemos que nós estamos aqui encarnados no planeta Terra e temos também os desencarnados que aqui se encontram em volta do nosso planeta, mas cada um de nós estamos num determinado nível evolutivo. Mas essa adoração, como nós dissemos, vai de acordo com a possibilidade de cada um. A adoração é uma das leis naturais. Nós falamos nas nossas aulas passadas sobre o que é a lei natural, o que é essa lei divina. A adoração faz parte das leis de Deus. Se nós olharmos em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, ou no livro 3º, que vem falando sobre as leis divinas, as leis naturais, ali está. Uma das leis é a lei de adoração. E a adoração é dessas leis naturais, porque é resultante de um sentimento inato no homem. Nós já nascemos com esse sentimento. Por esse motivo é que todos os povos sempre adoraram a Deus, embora sabemos nós de formas diferentes, mas esse sentimento nós já nascemos com ele. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, adoração significa ato ou efeito de adorar, que está intimamente ligado à palavra veneração, culto que se rende a alguém ou algo considerado divindade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 649, ele vem nos trazendo o seguinte: no sentido vulgar do termo, adorar traduz-se como prestar culto à divindade. De uma forma simples, de uma forma vulgar,
Adorar quer dizer prestar culto à divindade, vem nos dizendo Kardec. Todavia, o que os espíritos superiores nos orientam, falam conosco? A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Esse é muito interessante, pensarmos sobre isso. Porque quando falamos no sentido vulgar, adorar seria prestar um culto à divindade. Mas o que os benfeitores nos orientam? Adorar consiste na elevação do pensamento a Deus. Por isso Jesus disse à mulher samaritana, na beira do poço de Jacó, momento chegará e que Deus não será adorado mais nos templos, será adorado em espírito e verdade. O que ele queria dizer com isso? Nós vamos nos conectar com Deus através do nosso pensamento. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Ele. Os benfeitores dizem, isso seria um ato de adoração. E pela adoração, aproxima o homem a sua alma. A partir do momento que o homem eleva o seu pensamento, ele aproxima a sua alma de Deus. Na questão 652, esclarecem também os benfeitores que a adoração está na lei natural, conforme eu disse, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, bem que podemos observar que de formas diferentes. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, no capítulo que ele faz uma pergunta, como adorar a Deus? Como adorar a Deus? E ele vem nos dizendo, tempos houve em que cada família, cada tribo, cada cidade e cada raça tinham os seus deuses particulares. Rodolfo Caligares vem falando sobre isso. Nós sabemos que mesmo na atualidade, ainda há muitos povos que adoram vários deuses, tem uma infinidade de deuses. Na Índia mesmo, tem milhares de deuses que eles fazem oferendas, que eles vão elevar os seus rituais, mas houve tempos em que cada raça tinha os seus deuses particulares, e em cujo louvor o fogo divino ardia constantemente, na lareira ou nos altares dos templos que lhe eram dedicados. Eles faziam questão, achando, através daquele fogo ali aceso, seria uma forma de adoração. Então ali estava constantemente, nos altares, nos templos, aquele fogo aceso em adoração àquela divindade. Mesmo na atualidade, sabemos, como vem dizendo logo no início, de acordo com as possibilidades de cada um, nós vamos fazer essa ligação com Deus, com o Pai. Mas não é necessário. Haverá o tempo que a gente vai conseguir fazer essa conexão somente através do pensamento. Na questão 668 de O Livro dos Espíritos, vem nos dizendo, ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente os espíritas. O que os benfeitores vêm dizendo, Kardec vem dizendo em O Livro dos Espíritos? A manifestação espírita é o que? A manifestação dos espíritos, daquelas entidades, aqueles seres incorpóreos, aqueles espíritos que eles sabiam que havia algo fora da matéria, mas que não tinham muita compreensão,
sabiam que esses seres contribuíam para regerem a natureza e eles davam o nome de deuses. Então tinham vários e vários deuses. E hoje nós sabemos o quê? Que na realidade aqueles seres incorpóreos nada mais são do que espíritos sem o corpo, espíritos desencarnados. Somos nós agora numa outra situação. Já não temos mais o corpo físico, já não temos mais a matéria. Mas aqueles deuses que eram considerados diferente dos homens, na realidade somos nós apenas numa outra faixa de vibração, de evolução. Estamos agora o quê? No mundo espiritual. E ainda na questão 668, Kardec nos orienta dizendo: se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. É interessante porque em O Livro dos Espíritos, quando Kardec, de uma forma muito didática, com a orientação também dos benfeitores espirituais, faz toda aquela divisão dos espíritos imperfeitos, dos espíritos medianos, e ali a gente vai observando até chegar a espíritos puros. O que ele vem dizendo? Se nós observarmos lá no passado os atributos daquelas divindades pagãs, nós vamos reconhecer o quê? Que são aqueles mesmos espíritos nos diferentes graus da escala espírita. Agora eles estão sendo bem analisados, bem explicados em O Livro dos Espíritos. Nós conseguimos compreender, porque eram divindades que tinham ciúme, que tinham inveja, que faziam, às vezes, o mal, prejudicavam. Ora, como que Deus poderia ser um ser agindo de acordo com as imperfeições humanas? Mas as divindades, sim, porque as divindades pagãs eram simplesmente o quê? Espíritos como nós, só que desencarnados. Então não seria de se admirar, porque enquanto nós não atingirmos a perfeição, atingirmos o nível de espíritos puros, nós ainda estamos correndo o risco de queda, de falhas. E o que acontecia com aquelas divindades? Ao mesmo tempo que elas faziam bem, elas se aborreciam e faziam mal. E elas prejudicavam. Ora, não poderia ser um ser evoluído. Podemos, então, acompanhar com nitidez a transformação histórica da ideia de Deus ocorrida na nossa humanidade, partindo daquelas primitivas ideias politeístas, que eles adoravam vários deuses. Eles adoravam, houve época que se adorava o sol, a lua, a pedra, o raio, o fogo. Toda essa trajetória, vem falando Kardec, toda essa trajetória que foi acontecendo durante a evolução da humanidade, partindo dessas ideias politeístas de vários deuses, alcançamos o quê? Um significativo progresso religioso com o monoteísmo. O monoteísmo chegou com Moisés, já data de mais de 3.500 anos, vem com Moisés o monoteísmo, mas ainda temos as nossas caminhadas para poder realmente compreendermos esse ser criador de todo o universo. Por enquanto, no nosso nível evolutivo, nós ainda não temos essa possibilidade. Mas, mesmo com esse progresso religioso como o monoteísmo, a despeito de ainda presos às manifestações de quê?
do culto exterior. Nós espíritas, nós já procuramos abolir qualquer espécie de culto exterior. Procuramos orientar que não há necessidade, mas sabemos que é difícil porque a gente vem de milênios, às vezes, carregando esses hábitos. Estão tão arraigados que muitos sentem muita dificuldade se não tiver algo exterior para ele poder se sentir mais fortalecido ali. A necessidade que a pessoa tem, às vezes, de acender uma vela, de fazer uma oração decorada, de se colocar-se numa determinada postura para poder orar, porque senão aquela oração não vai ser eficaz. São o quê? São ainda hábitos que nós trazemos de outras reencarnações. Essa necessidade do culto exterior. Por isso que Jesus fala para a mulher samaritana, haverá dia, mas muitos ainda não conseguiram chegar nesse dia. O cristianismo, ele não se propôs destruir uma coisa que está na natureza, porque a lei de adoração é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, faz parte. Quando Jesus veio, ele não veio com nenhuma proposta de destruir a lei que é criação do Pai, que faz parte de todos nós. Por isso que nós já nascemos com essa intuição de que algo superior existe. Mas o cristianismo orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Nós vamos adorar, sim, Jesus diz, adorar a Deus. Em espírito e verdade, Jesus diz a Deus, adorar o Pai, e não adorar a uma infinidade de deuses, de espíritos, dessa denominação que quiser. Não, aquele a quem é devida essa adoração. Francisco Cândido Xavier e o benfeitor Emmanuel, no livro Emmanuel, o nome do livro é Emmanuel, no capítulo 15, quando Emmanuel fala sobre o antropomorfismo, ele vem dizendo: devemos considerar, no entanto, que longe ainda nos encontramos de adorar Deus em espírito e verdade. Emmanuel, recordando também a fala de Jesus, ele diz: estamos longe ainda de nos encontrarmos para poder adorar Deus em espírito e verdade, conforme preconiza o Espiritismo e lembrando a mensagem cristã. Porque o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. O que é isso? É aquele cristianismo nascente. Jesus, ele não deixou nenhum ritual, nenhuma vestimenta, nenhuma palavra decorada, nada. Ele ensinou o amor. Foi o que ele ensinou. E nós procuramos trazer esses ensinamentos do cristianismo redivivo. Uma casa espírita, ela não tem nenhum tipo de ritual, de vestimenta, de palavras, de nada que possa lembrar um culto exterior. Não existe batismo, casamentos, nada de nenhuma manifestação ritualística, nenhuma cerimônia exterior, nada. E Emmanuel lembra-nos que nos tempos primeiros, nos primeiros tempos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. É aquela a querer comparar Deus a nós. Nós colocamos Deus, que realmente é difícil, nós ainda não estamos no nível de compreender, então nós colocamos o quê? Deus, um velhinho de barbas brancas, uma aparência bondosa. Mas por que um velhinho? Por que não uma velhinha? Mas é o quê? Nós ainda colocamos Deus com uma aparência
humana. E, na realidade, Kardec pergunta, na primeira questão de O Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Porque, e os benfeitores respondem o quê? Deus é a inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Deus é o início de tudo. Na questão 653, ainda de O Livro dos Espíritos, os orientadores da codificação nos esclarecem que a verdadeira adoração é a adoração do coração. E é a mais difícil, porque é muito fácil a gente falar de amor, falar de sentimento, mas na hora da gente praticar, é difícil. É difícil. E na questão 653, dependendo da tradução, ou alguns, de acordo com a tradução, ao invés de ser letra A, é uma sub-resposta ali, eles esclarecem igualmente que a adoração exterior será útil, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. O que os benfeitores vêm dizendo? Não há necessidade do culto exterior, não há necessidade da gente fazer mais nenhum tipo de adoração com uma aparência externa. Mas, de acordo com o nosso nível evolutivo, essa adoração exterior, ela pode ser útil. Por quê? Se ela não consistir apenas numa demonstração vã, apenas para ficar bem diante dos demais, mas se for uma adoração, mas com sentimento, ela vai ser útil, porque ela vai dar um bom exemplo. Porque nem todos já conseguem, como nós dissemos, adorar somente em pensamento. Nós podemos estar no ambiente festivo e nos recolhermos e mentalmente fazermos uma prece e nos conectarmos a Deus. Nós podemos estar num ambiente social, no meio de uma festa, podemos estar dentro de um ambiente hospitalar e nós podemos fazer essa conexão com Deus. Mas, se nós ainda não conseguimos, essa adoração exterior, ela pode ser, inclusive, um bom exemplo para os que estão à nossa volta, passando, às vezes, para o outro um testemunho de fé, de coragem, de resignação. É isso que os benfeitores vêm dizendo na questão 653A de O Livro dos Espíritos. E na questão 654, eles dizem, na verdade, continuam elucidando os espíritos codificadores. Deus prefere, só um minutinho. O que os benfeitores nos dizem na questão 654? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Fazendo o bem e evitando o mal. Inclusive no Evangelho tem a passagem quando Jesus diz que muito mais, Deus vai ficar muito mais feliz ao invés de você ir lá, tá dando contribuição lá no templo, que naquela época eles iam lá para colocar as moedas lá no templo, que primeiro fosse e fizesse as pazes com o inimigo, que fosse lá procurar se entender, pedir desculpa e chegar a um consenso. Isso seria muito mais agradável a Deus do que ir lá com o coração cheio de mágoa, de ressentimento e colocar uma doação ali no templo. E é o que, na questão 654, vem dizendo, Deus,
prefere mais aqueles que têm aquele sentimento de adoração do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Essa é a verdadeira adoração, porque não adianta simplesmente a pessoa ir ao seu templo religioso todas as semanas, ou às vezes até mais de uma semana, mais de uma vez por semana, mas guardando ainda o sentimento, o desejo de vingança, guardando ódio, guardando ciúme, inveja, mágoa. Na questão ainda citada, Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante. A própria lei prevê isso. A própria lei humana, ela prevê. Aquele que age conhecendo a lei, ele é muito mais responsável do que aquele que não tem noção. E o que os benfeitores vêm colocando aqui? Deus que tudo vê, porque ele sabe tudo o que acontece, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes, não disse assim, é 2 vezes, não. É 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante. Um homem de poder, de cultura, seu nível intelectual desenvolvido, quando ele pratica um ato ilícito, ele é 100 vezes mais responsável diante das leis de Deus do que um homem rude, simples, analfabeto, que vive às vezes isolado da sociedade, um selvagem que ainda temos no nosso planeta. Aquele ilícito cometido por um selvagem vai ser muito menos avaliado de uma forma culposa do que aquele que tem o conhecimento. Diante das leis humanas, aquele que conhece já vai ter a sua pena agravada. Agora, diante das leis de Deus, os benfeitores dizem, é 100 vezes mais culpado do mal que faz. E às vezes a gente pensa, nossa, tanta coisa acontece no nosso planeta e essa pessoa acabou desencarnando e nada aconteceu. Não aconteceu às vezes nessa reencarnação, mas ele vai ter que quitar o seu débito. E aquele débito vai ser quitado de uma forma muito mais rigorosa do que de um homem simples que comete às vezes um ato sem ter tanta noção do que ele está fazendo. Nós vemos isso, às vezes mesmo, ainda na atualidade, acontecer. Por exemplo, um selvagem, ele pode agredir ainda um homem dito homem branco, um homem da sociedade. Para ele, ele não tem o selvagem mesmo que ainda se encontra isolado da sociedade, que ainda existe no nosso planeta. Para ele, às vezes, aquele ato foi um ato de defesa que para ele não tem aquela noção do que ele está fazendo. Agora, o homem branco que de repente vai lá, aonde aquele selvagem se encontra isolado da sociedade, e comete um ato contra ele, contra a sua tribo, contra a sua família, ele sim, ele sabia o que estava fazendo. E para a gente ir encerrando, ainda na questão 654, vem dizendo, não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. O que importa não é
as palavras, mas é o sentimento, é o desejo realmente de estar fazendo essa adoração, essa conexão com o Pai. Aproveitando, mandando um abraço também para a Sueli, Laudináurea compartilhando com vários amigos, Sueli também compartilhando, ô Márcio, boa noite, Daniele, um abraço também para a Liette, que bom, Verônica, a Verônica saiu do Telegram, não, do Instagram, né? Do Instagram e foi pro Facebook. Tá melhor no Face, Verônica? Boa noite, Arnaldo. Arnaldo dando boa noite, meus amigos queridos. Tenham uma ótima noite. Deus abençoe a todos, que assim seja. Eudócia também. Que bom, Eudócia, você aqui. Muita alegria. Queridos amigos, vamos encerrando o nosso curso de Espiritismo da quinta-feira à noite e na próxima quinta esperamos vocês às 20 horas para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Foi muito bom estarmos juntos.